Prezados irmãos e irmãs em Cristo, vocês devem estar lembrados, há algumas semanas você foi convidado a trilhar conosco sob o sol o caminho do Coelet, o sábio orador de Eclesiastes. Que bom que você aceitou o convite e ainda está conosco nesta caminhada, mas para que nós possamos retomar essa reflexão, vamos recordar pequenos detalhes que já foram ditos. Também para aqueles que embarcam conosco nessa jornada hoje, para que não se sintam à deriva, se sintam, isso sim, abraçados e acolhidos nesta jornada. Então vamos relembrar. Na primeira reflexão, nós esclarecemos os objetivos do sábio de Eclesiastes, ou seja, os objetivos do texto que ele escreve, o texto de Eclesiastes: estabelecer os limites que os recursos humanos têm, estabelecer os limites dos recursos humanos na tentativa de oferecerem sentidos para a vida. E além disso, outro propósito do autor de Eclesiastes é mostrar, apontar o temor do Senhor como um princípio, não apenas princípio da sabedoria, mas também princípio para a alegria, para a satisfação, princípio para uma vida que vale a pena ser vivida, o temor do Senhor. Naquele momento em que nós trouxemos essa primeira reflexão, também fomos alertados da existência de ilusões de ótica, miragens que, assim como ocorreu para o autor de Eclesiastes, também essas mesmas miragens, essas ilusões de ótica, muitas vezes nos levam a correr atrás do vento, como foi o caso do autor de Eclesiastes. No segundo momento, nessa mesma série de reflexões, nós falamos da primeira tentativa do sábio em ajustar a sua vida, ao todo do universo. Vocês devem estar lembrados. Trata-se, nós falamos sobre isso, daquele tolo e desenfreado desejo por conhecimento, por sabedoria humana, por glória, através da razão humana, sem Deus. Esse foi o primeiro recife, ou então o primeiro banco de areia, aonde o Coelet enroscou o seu navio, na tentativa de encontrar um porto seguro. Nesta de hoje, que será a nossa terceira reflexão desta série, na trilha sob o sol, nós vamos tratar do segundo recife, ou então o segundo banco de areia, onde o Coelet, o sábio, autor de Eclesiastes, encalhou o seu navio enquanto tentava atracar a sua embarcação, ou atracar a embarcação de sua vida em um porto seguro. Qual será esse segundo recife, ou banco de areia, aonde ele encalhou o seu navio? E aí o tema: vida prazerosa. Baseado especialmente nesse texto, versos 1 e 2 de Eclesiastes capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e que o prazer não serve para nada. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, alguém poderia dizer: o prazer é algo bom, é tudo de bom. Prazer nas coisas. Nós buscamos pelo prazer na vida. Pode passar ali, Buscamos pelo prazer. E muitas vezes usamos o próprio prazer como critério de desempate
né, em muitas situações de nossa vida. Por exemplo, ir a uma feira de animais domésticos com a sua esposa no domingo à tarde, ou ir a uma partida de futebol. Percebam que o critério de desempate muito provavelmente será aonde eu vou sentir maior prazer. Visitar a família ou ficar em casa assistindo a uma série favorita. Percebam, de novo, provavelmente o critério do prazer estará presente aqui nessa decisão. Ir ao culto na igreja ou a um churrasco no sábado à noite? O critério do prazer, às vezes, entra dentro dessa jogada. Percebam que, de forma quase sempre inconsciente, o critério de escolha entre isto ou aquilo, muitas vezes é o critério do prazer. Se eu não tiver nada para fazer no final de semana, então eu vou ao congresso de jovens. Se eu não tiver nada para fazer no final de semana, então eu vou ao congresso de leigos ou ao congresso de servos. Mas se eu tiver uma outra coisa mais prazerosa, provavelmente a escolherei. O critério do prazer é usado o tempo todo e de forma inconsciente. A verdade é que nós precisamos observar que o critério do prazer também tem muito a ver com a redução do sofrimento, certo? Nós bebemos para aplacar a sede, eliminamos o sofrimento da fome, nos deliciando com os prazeres da culinária. Enchemos a cara de bebida alcoólica no final de semana para compensar o tédio da semana de trabalho. Mas o verdadeiro prazer, dizem, está nas pequenas coisas. É verdade também. Pense, por exemplo, na satisfação, no prazer que é beber um copo de água fresquinho depois de várias horas de fadiga sob o sol, debaixo do sol. Que prazer não pode nos proporcionar um prato de comida, seja ele qual for, a quem passou o dia inteiro sem se alimentar? Aliás, na história do povo de Deus, houve até quem vendesse o direito de primogenitura por um prato de comida. Nós conhecemos a história de Esaú. Mas vamos um pouco mais a fundo dentro dessa reflexão. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse sujeito, Epícuro. Daí vem os epicureus, né? O texto bíblico, inclusive, cita os epicureus em dado momento. Epícuro foi um filósofo que nasceu por volta do ano 341 a.C. e teve uma longa jornada, especialmente na cidade de Atenas, aquela mesma visitada pelo apóstolo Paulo, né? Onde estava lá o altar ao Deus desconhecido. Ali em Atenas. E Epícuro foi um dos primeiros a sistematizar essa questão envolvendo o prazer e relacionar o prazer com a vida que vale a pena, ou então com o sentido da vida, a verdadeira felicidade. E a tese central de Epícuro, ela é tentadora, pertinente e atual. Qual é a tese central? A busca do prazer é a condição e definição da própria felicidade. Era isso que Epícuro defendia. Para Epícuro, entretanto, a construção do prazer depende muito mais do controle dos desejos do que da satisfação desregrada desses desejos. Percebam? Né? Depende muito mais de controlar os desejos do que de satisfazer de maneira desregrada cada um deles.
Eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês estiverem lembrados dos nossos encontros anteriores, aqui tratando desse tema, a ideia de Epicuro, ela se opõe àquela ideia que Platão e Aristóteles tinham. Nós falamos já um pouco aqui no nosso primeiro encontro. Lembrando, Platão e Aristóteles afirmavam que a vida será feliz, tanto mais feliz, quanto menos o corpo e os seus apetites derem as cartas. Epicuro vai dizer o contrário. A vida será feliz quando nós satisfizermos, os apetites da carne. Epicuro defende o contrário, portanto. Para Epicuro, a razão, que é o grande motivo de felicidade para Platão e Aristóteles, a razão, segundo Epicuro, ela é importante sim, mas apenas como um meio para buscar a satisfação dos prazeres. Para Epicuro, felicidade, vida plena e com sentido, vida plena, cheia de sentido, seria alcançável somente por meio de uma boa relação entre o desejo e a satisfação desse desejo, entre o desejo e o prazer. Talvez vocês já devam ter percebido, e espero que sim, nada muito diferente do que pensam nos dias atuais aqueles que defendem terapias de autoajuda, coach ou coisas do tipo. Está nesse entremeio. Mas há um detalhe importante a ser observado aqui: a felicidade e a vida com sentido para esse pensador Epicuro e seus seguidores ocorre quando nós satisfazemos apenas os desejos necessários, os desejos vitais, ou seja, aqueles desejos que, se não forem satisfeitos, nos levariam à morte. Entretanto, diferente disso, muitos pensadores que vieram depois de Epicuro, estimularam essa ideia presente na sociedade atual dos dias de hoje, ou seja, de que a satisfação de todo tipo de desejo seria o caminho para a vida boa, o caminho para a felicidade. Pode voltar lá, deixa ali ainda. A maioria dos desejos que a sociedade nos coloca e que a sua propaganda nos estimula são desejos autoproduzidos. Muitos deles desejos artificiais, ou seja, não são necessários, não essenciais à vida, à glória, o sucesso, o luxo, a riqueza, preocupação com a beleza, todos esses e muitos outros, na realidade, não são prazeres que agregam bem-estar verdadeiro, ou então que não necessariamente prolongam a nossa vida e também não trazem necessariamente tranquilidade para o corpo e a alma. Cá entre nós, o grande problema do nosso tempo é que nós estamos acostumados, tão acostumados a prazeres cada vez mais sofisticados, Ou você acha que realmente a sua vida será mais feliz com um novo celular da última geração, como foi 2015? Há pouco tempo atrás, esse moço que disse que zerou a sua vida ao ser o primeiro no mundo a comprar um iPhone 6. Aliás, já bem ultrapassado nos dias de hoje. Você acha mesmo que a sua vida vai ser zerada se você tiver um celular de última geração? Você acha mesmo que a sua vida vai se encher de sentido se você tiver um aparelho de última geração que fala por você quando você não está com vontade de falar? Você acredita mesmo que terá uma vida plena, uma vida cheia de sentido se tiver uma casa falante? Ou então, se você tiver na sua cozinha uma geladeira que faz as compras sozinha dos produtos que estão faltando?
Ou, quem sabe, a sua vida será cheia de sentido se você tiver um automóvel que busca o seu filho sozinho na escola no final do dia. Exemplos que certamente dão o que pensar, mas eu acho que você já compreendeu. A ideia de que só a busca do prazer, a satisfação dos desejos, como pensava Epicuro, e em nossa época, a busca muitas vezes desenfreada pelo sucesso, pelo luxo, pela satisfação das necessidades artificiais, e só isso permite a felicidade, estamos de fato perdidos. Mas essa ideia está aí. Ela nos rodeia. Embora a gente não teorize sobre ela, mas ela está aí no entremeio de nossa sociedade, é ela que move. E eu tendo a pensar nessa questão, assim como Luiz Felipe Pondé disse recentemente. Acho que o sucesso é algo que precisa ser problematizado como uma das misérias da espiritualidade contemporânea. A espiritualidade do sucesso, ele quer dizer, a busca desenfreada por ter mais ou ser melhor satisfação dos prazeres. O sábio de Eclesiastes, também nessa questão, assim como foi com relação à sabedoria, com relação à razão humana, ele não se coloca completamente em oposição à busca pela satisfação, pelo prazer, já que as dádivas são recebidas do próprio Deus e nós podemos e devemos desfrutar delas. É claro que ele não vai se opor completamente a isso. O problema é a busca desenfreada. Para o autor de Eclesiastes, a riqueza e a busca por comodidades pela satisfação dos desejos e necessidades humanas tem sim o seu valor. Por exemplo, quando ele diz: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. É um presente de Deus. Mas essa satisfação também depende do controle dos desejos, mais do que da satisfação desregrada de todos eles. No capítulo 2 de Eclesiastes, o autor descreve a sua tentativa de encontrar a melhor maneira de viver. Essa expressão aparece no verso 3. Procurei encontrar qual é a melhor maneira de viver. E aí ele diz o seguinte: realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares, ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. Tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande, consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. E eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Mas, continua ele, cheguei à conclusão de que o riso é tolice e que o prazer não serve para nada. E ele continua: quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. A sensação de correr atrás do vento, expressão que o autor de Eclesiastes usa várias vezes, essa sensação de correr atrás do vento se dá exatamente no momento em que o sábio percebe que tudo o que ele havia conquistado não valia nada para ele, porque afinal ele teria que deixar tudo para o rei que ficasse no seu lugar, para o rei que o sucederia. Olha o que ele diz no verso 19: no entanto, esse sucessor,
né? Seria dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Isso é o lamento do Coelet, o lamento do autor. E o seu lamento é, na verdade, um sinal de arrependimento, né? Mas um arrependimento tardio, um choro, talvez, né? Pelo leite derramado, né? Enfim, ou então pelo tempo perdido correndo atrás de algo que, no final das contas, ele percebe que não passava de uma miragem. Era como correr atrás do vento. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Espere aí, talvez você esteja dizendo nessa hora, espere aí. Então quer dizer que não adianta nada trabalhar que nem um condenado para dar ou deixar para o meu filho, para a minha filha, o que eu não tive ou o que eu não recebi dos meus pais? Isso também é ilusão? É isso o que o autor está querendo dizer? E eu digo, muito bem. Se essa pergunta passou pela sua cabeça, nesse momento, isso é um bom sinal, é sinal que você continua atento, é sinal que você está seguindo o raciocínio. Mas a pergunta deve ser dirigida ao pregador de Eclesiastes. Mas, infelizmente, não temos como repassar essa indagação para ele, afinal, ele não está mais aqui entre nós. Em todo caso, vamos tentar compreender o seu pensamento. Vamos tentar compreender o que, afinal, ele está querendo nos dizer. O autor de Eclesiastes, aqui nesse trecho, está preocupado com a ambição desenfreada, com aquilo que nós também chamamos, né, de cobiça, que, aliás, temos 2 mandamentos, né, o 9º e o 10º, que falam disso. A ambição desenfreada, o desejo tolo de satisfação a todo custo, né? O prazer por meio do acúmulo de bens e o sucesso em tudo que é tipo de coisas. Vejam o que ele diz no capítulo 5, passa ali. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. É aquela sensação de correr atrás do vento, nunca ter o suficiente. Isso também é ilusão. E o que essa pessoa ganha com isso é apenas saber que é rica. E ele continua. Eu tenho visto nesse mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Essa é a conclusão do autor de Eclesiastes. Uma antiga propaganda de um luxuoso condomínio chamava a atenção dos possíveis clientes com a seguinte frase: redescubra o céu na terra. Redescubra o céu na terra. O anúncio visava, claro, fica evidente, transmitir aos possíveis compradores a ideia de que, se eles adquirissem um imóvel naquele local, a satisfação, o prazer seria de tal grandeza que os moradores teriam a impressão real de que estavam morando em uma espécie de céu aqui na terra. O Coelet, sábio, autor de Eclesiastes,
No trecho que a gente ouviu, no trecho que a gente destacou aqui para essa nossa reflexão de hoje, descreveu a sua tentativa de encontrar o céu na terra. É isso que ele tentou descrever, a sua tentativa de encontrar satisfação com as coisas terrenas. E ele realmente tinha recursos para viver uma vida tão luxuosa quanto desejasse. Ainda assim, o vazio do espírito, o vazio da alma, não foi preenchido. Não foi preenchido. Ao olhar para a sua vida sob o sol, ele sentia-se insatisfeito. Descobri, pode passar ali, que isso também é ilusão. Ele diz ali já no início do capítulo 2. E é por isso que ele pergunta, no verso 25 do capítulo 2, sem Deus, como teríamos o que comer e nos vestir? Sem Deus, como teríamos o que comer e nos vestir? Mais adiante, no capítulo 5, ele conclui dizendo: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e prosperidade e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Percebam, moderação, equilíbrio, pés no chão, é o que o sábio recomenda. É o que o sábio de Eclesiastes recomenda nesse aspecto. E tudo isso regado por uma boa dose de temor e amor a Deus. Devemos temer e amar a Deus, lembrando sempre que os propósitos do autor de Eclesiastes é mostrar, é colocar o temor do Senhor como princípio da sabedoria, da felicidade, o princípio para a vida que vale a pena ser vivida. Lutero faz um alerta. Quem quer tornar-se forte e glorioso, voluptuoso e satisfeito de todas as coisas, antes fuja do que procure o poder, a glória, a volúpia que é, aquele grande prazer sentido, o buscado a todo custo. Antes, fuja disso. Fuja da satisfação com todas as coisas. Essa é a sabedoria que é tolice para o mundo. E há aqueles que estão desfrutando do presente que Deus lhes deu, especialmente do grande presente que Deus nos dá em Cristo Jesus, o presente do perdão, o presente da vida verdadeira, da salvação pela fé, em verdadeiro temor e verdadeiro amor a Deus. O apóstolo Paulo também tem um conselho que é muito parecido com aquele que